A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Santos. Como o Yuri falou, a gente tá começando mais um Vibe. E a gente tá entrando aqui no mês de abril, mês que a rádio faz 30 anos. Olha Por só. isso, a gente chamou ele, Wagner Borges, Wagner que vocês Borges. provavelmente já conhecem. Olá, pessoal. Eu vim gravar um programa, o Yuri falou, vamos gravar um podcast aí? A rádio tá fazendo 30 anos, você tá quase esse tempo aqui. É, o tempo da... E então, gente, vamos bater um papo aqui, contar um pouquinho das coisas aí ao longo desses anos de rádio. 24 anos de Vibe Mundial, Wagner. Comecei em 1999, quando eu cheguei aqui, o Tomás já tava, Olha ele é um só. ancião. O Tomás é um Highlander. O Tomás já tava, a Rosa já tava, a Edna já tava, o Toninho, eu sou o mais novo aqui. É, o Toninho, se eu não me engano, o Toninho 30 anos de Tem. Vibe, né? O Toninho também já... É a história da rádio junto com a história do Toninho também, né? E, Wagner, a galera gosta muito de você. Inclusive, Bruno, não sei se você sabe disso, mas o Wagner, ele é o rei dos podcasts. Ah, é? Você já viu? Participa de vários? O tanto de podcast que convida esse cara aqui não tá escrito. Olha, e eu não dou conta, rapaz, porque seria mais se eu tivesse mais tempo, né? Porque os podcasts, eles surgiram durante a pandemia. Sim. Foi uma das coisas boas de uma situação complicada. Teve esse boom, né, dos Então teve esse podcasts. boom. E muita gente que sequer tinha qualquer pendor espiritual, isolado em casa, começaram a aprofundar na internet, procurar coisas e foram achando. Ora, a Covid foi passando e o interesse ficou. Então, muitos podcasts surgiram de temas variados e dentro da área que eu trabalho, a parte espiritual, tem muitos temas, a parte mediúnica, a saída do corpo, os chakras. Então, à medida que esses podcasts foram surgindo, o pessoal ia me chamando. E aí, uma vez, duas, três, aí fazia amizade com todo mundo e hoje eu vou num monte deles. Verdade, a gente olha assim, sempre aparece pra mim que eu sigo o Wagner, aparece ele em algum podcast diferente. E é engraçado que às vezes a galera não sabe, que nem eu já falei, ele não sabe que é aqui da Rádio Vibe, né? Aí eu falo, pô, mas o Wagner trabalha lá comigo também, o pessoal não bota fé, né? E sobre, a gente tá falando do seu tempo de rádio, né? Você que é escritor também, tava vendo mais de 14 livros publicados. Como que você chegou na rádio? O que aconteceu que você virou um comunicador da rádio? Olha, na verdade, a Adriana Splendore, Sim, né? gente boa, aquela que eu falei. terapeuta, terapeuta, aqui também. minha amiga de tantos Aqui anos, da Vibe também. aqui da Vibe também, no ano de 1999, mais ou menos em junho ou julho, ela falou assim, ô Wagner, eu vou ter uma reunião lá com as diretoras da rádio, a dona Lucia e a Miriam, e eu vou sugerir o seu nome para ver se você pega um programa lá e tal. E aí, quando a Adriana veio falar com elas já tinham a ideia de me chamar, mas elas não me conheciam. E aí a Adriana fez a ponte, eu vim aqui, conversei com elas e eu comecei um programa às quintas de noite, originalmente. Depois eu passei com os anos para domingo e agora voltei para quinta às 7h30 da noite. E aí a dona Lucy e a Miriam me convidaram e falaram, Wagner, faz um programa com o tema que você quiser. Aí a gente bolou o nome Viagem Espiritual. O Toninho fez a vinheta, que até hoje é um sucesso, cara. A trilha sonora é de um professor de yoga italiano chamado Mahanta Das, que é tecladista. A música de fundo e a poderosa voz do Toninho de fundo. Tanto que com o tempo ele quis refazer. Eu falei, não, deixa como tá, porque essa aí ficou registrada, né? E o mais legal é que as diretoras da rádio sempre me deram muita liberdade aqui, nunca falaram, não pode falar isso, sempre confiaram em mim, falaram, chega lá, a gente conhece teu trabalho, confia, vai lá e esclarece, bomba a luz, né? E aí foi assim que eu comecei. Boa. Wagner, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Eu tava vendo alguns podcasts, como o Yuri falou, tem vários. Eu tava assistindo alguns, e aí você tava contando que você começou a ter essas experiências e tudo mais a partir dos 15 anos. Sim. Como foi pra você, assim, a primeira vez que você se sentiu? Foi uma surpresa, porque eu comecei a experimentar saídas do corpo espontâneas, eu deitava para dormir e acordava fora, o meu corpo deitado embaixo, sem eu dentro, e aquilo me assustou no início, né? Imagino. Só que eu tinha amigos que eu contava e eles falavam assim, por que você foi se meter nessas coisas? Falei, cara, eu não me meti em nada, eu deito para dormir e acontece. Eu tô sendo atropelado por uma sensibilidade que, se eu não entender o que é que está acontecendo, vai ser complicado. E aí eu fui obrigado a ler, estudar para entender, porque não havia ninguém para eu conversar.
Eu, um adolescente normal como qualquer outro, assim que passou o susto e eu me acostumei com aquilo, eu percebi que aquilo tinha um desenvolvimento. Eu estava lendo muito sobre aquilo e o que me ajudou? Enquanto essas experiências iam acontecendo, eu ia crescendo enquanto ser humano adolescente. Eu ia ao cinema, eu ia à praia, namorava, tinha grupos de amigos. Isso me ajudou, Euri, a equilibrar o lado espiritual com o lado humano. Então, à medida que as experiências foram acontecendo, eu ia crescendo enquanto pessoa. E esse crescimento pessoal me ajudou a entender as experiências e ficar com o pé no chão. Coisa que eu mantenho até hoje. Eu continuo indo à praia, jogando futebol, indo ao cinema, namorando, brincando com meus amigos, porque é a forma humana de você ancorar cá embaixo, porque se você tiver muita experiência para lá e não tiver uma ancoragem aqui, se abstrai tanto pro lado de lá que você perde o pé no chão. Você começa a vacilar aqui e outra. Se foi para reencarnar aqui, você tem que viver aqui. Sim. Né? Então a parte espiritual para mim, ela foi sendo uma coisa igual ao crescimento humano, não era separado, era um conjuntão de coisas acontecendo, e eu no bolo aí fui me acostumando, e por isso que eu me comunico sobre esse sistema de uma forma bem natural. Eu acho que vai muito de encontro com uma coisa que você mesmo fala, a importância de ter a mente aberta para esse tema, né? Mente aberta, por quê? A gente tem estudos espirituais desde a antiguidade, na velha Índia, o velho Egito, a velha China. Só que esses estudos eram herméticos, era de mestre para discípulo. Não era em aberto, não haviam livros, não haviam grupos externos. O tempo passou, a humanidade foi avançando e aí algumas áreas foram surgindo no século XIX em aberto. O espiritismo, o ocultismo, a teosofia, no século XX a Umbanda, os orientais começaram a vir com o budismo tibetano, e aí fermentou uma abertura muito grande de temas, até chegar na internet, final da década de 90, onde a um clique ali, você tem acesso a um mundo de um universo de informações variadas. Na saída do corpo, principalmente, é uma área que, estudando, você vê que todas as áreas, em algum ponto, tocam nesse tema. Quer dizer, ele não tem dono. Então, você não pode ter uma abordagem só. O espírita estuda de um jeito isso, o ocultista de outro, o teosofista de outro, e cada um vai dando um enfoque. E às vezes a pessoa fica presa naquele enfoque. O meu enfoque não era para ficar presa, era para soltar. Já que a experiência era para fora, ela era libertária. Aí eu somava a parte espírita com a parte ocultista, a parte yogi, e fui mantendo a mente aberta. Com a mente aberta, eu tenho visão de conjunto. Eu traço paralelos de uma área para outra. Se você está dentro de uma área só, você fica lacrado ali, a nomenclatura é só aquela, você está presa numa caixinha doutrinária, seja qual for. E aí, o meu jeito de ser, eu não consigo ficar amarrado dentro de uma abordagem para um tema que eu sei que tem várias outras abordagens. E quando você era criança, que nem a Bruna estava falando, de que a primeira experiência, né, que você teve fora do corpo, e assim, que tipo de religião que você frequentava na época, ou a sua família, a galera aceitou, entendeu de boa? Como que foi no começo, assim? Porque a gente vê em algumas histórias, né, que às vezes quando a pessoa vai receber alguma mediunidade, ou vai conhecer, descobrir alguma coisa, de primeiro momento eles levam na igreja para tentar tirar aquilo da pessoa, né? Em parte eu passei por isso, porque na minha casa era uma salada danada. Pai materialista, vó católica, mãe evangélica e 2 irmãos evangélicos que não se falavam. Sim. Pra você ter uma ideia. E eu nessa casa tendo saída do corpo. Como a maioria de quem está assistindo a gente, eu nasci e fui batizado, porque minha mãe era católica. Inicialmente o meu pai era materialista, mas estava dentro do contexto. E aí, quando eu estava perto da adolescência, minha mãe virou evangélica. Então eu fui à igreja até os 7, 8 anos, porque era uma criança. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu não gostava muito. Pelo menos o meu pendor. Sempre tem, né? Não era para aquilo. Então eu já cresci, cheguei na adolescente com a mente já sem estar amarrada. E eu era o único da família que tinha. Porque meu pai, embora materialista, ele estava preso dentro do materialismo dele. E eu não tinha fronteira. E aí, quando eu contei em casa, era uma zona. O meu pai dizia que eu estava louco. A minha mãe e minha avó, que sempre discutiam com a Bíblia na mão, porque uma era evangélica e outra era católica, Euri, elas não concordavam com nada. No meu caso, elas abriram uma exceção. Era a única coisa que elas concordavam. Esse garoto tá com o diabo, tem que dar um jeito. Minha mãe queria me arrastar para a igreja, minha avó queria me arrastar para o catolicismo, e eu não queria nada daquilo, porque desde que eu tive a primeira experiência, eu tinha certeza do que estava acontecendo. Então, assim, eu sofri essa pressão, mas eu já era um adolescente forte, com 15 anos.
não tinha como minha mãe me segurar, nem meu pai, né? E eu encontrei aquilo que foi encontro de alma, cara, de vida. Quando eu tive a primeira, aquilo me deu um susto, mas eu sentia algo. E aí aquela certeza me abriu o horizonte todo que eu tô até hoje. Mas essa certeza que você fala que desde sempre você já sabia o que era, quais foram os primeiros sinais, assim? Porque eu entendo que realmente dá um susto, mas você já sabia o que estava acontecendo. Como? Não, na verdade, a primeira experiência eu não sabia o que estava acontecendo. Tá. É que eu tô dizendo que quando essa primeira aconteceu, Entendi. mesmo com susto, acendeu algo dentro de mim que eu não sabia o que era. À medida que essas experiências espontâneas foram acontecendo e eu fui entendendo o que elas eram, eu sentia que parte de mim estava preparado para aquilo de alguma forma e que aquilo seria o caminho de uma vida inteira. Eu descobri isso com o passar das experiências. Então, quem vinha de fora falar sobre a minha experiência não estava dentro de mim para ter essa certeza. Entendi. E eu tinha. E isso me ajudou a caminhar esses anos todos de uma forma bem segura, bem firme. Agora, eu estudei pra caramba para poder ter parâmetros e não dar viajada na maionese astral. Não falar qualquer groselha, né? Sim. Eu tô bem embasado. É uma coisa que é legal, que o Wagner faz no programa dele também, que a galera que acompanha, que assim, ele nunca fala, que nem ele falou agora, ele não fala de orelhada, ele traz várias opções, comparações. Teve um programa também que eu achei sensacional, que você trouxe várias bíblias aqui, lembra? Foi. Que ele começou a comparar os textos das bíblias, porque tinha a bíblia que falava uma coisa, tinha a bíblia que falava outra. A tradução era diferente. Ele trazia se fosse uma bíblia... 4 bíblias é uma aqui. bíblia, por exemplo, com tradução de um católico, tradução de um protestante, tradução de um historiador. Você tinha diferenças em algumas palavras, né? E eu abri e li o mesmo capítulo e versículo para as pessoas verem que até hoje a Bíblia ainda está sendo alterada por gente, ajeitadores de texto, para que fique mais confortável para a sua doutrina. E como eu leio a Bíblia também, mas de mente aberta, e eu tenho uma memória muito boa, eu comecei a descobrir os trechinhos da Bíblia que tinham saídas do corpo e fenômenos espirituais. Aí eu guardei esses trechos, porque em casa, minha mãe e minha avó diziam que eu estava com o diabo. Eu, ao descobrir esses capítulos e versículos, não havia mais discussão. Minha mãe falava algo, falava, nesse capítulo aqui está dizendo isso, ela calava a boca, porque ela não tinha como ir contra a Bíblia. E o pastor que ela levava em casa, ele me odiava, porque cada vez que ele chegava lá, eu tinha um capítulo e um versículo, falou, o senhor está me dizendo isso aqui, mas a Bíblia está dizendo a mesma coisa que eu, é o senhor que está errado. Então, isso me deu uma boa base. E uma outra pergunta também, até fiz essa pergunta pro Claudinei também, que veio aqui alguns programas atrás, e a gente tava falando sobre essa questão de religião mesmo que você falou agora, né? Dessa salada familiar, né? Cada um numa religião e tal. É assim, hoje em dia a gente vê que cada pessoa pega um pouquinho de cada religião, daquilo que lhe convém, ou daquilo que gosta. Tem gente que gosta de acender incenso, tem gente que gosta de fazer uma meditação, mas assim, ele pega um pouquinho de cada religião. Você acha que isso é uma coisa legal? Você acha que isso pode ser prejudicial de alguma forma? Tipo, você fazer um self-service de religião, não, pegar só o que self-service mesmo. Só o que é bom pra você. Coxa de retalho. Né? É o seguinte, quando eu digo mente aberta, você pode até gostar de um caminho, mas você está em geral. Então, você ter um bom embasamento permite você somar coisas e manter uma unidade. Se a pessoa não tem essa unidade, ela fica pulando de galho em galho e não acerta ela própria por dentro, porque ela não tem essa unidade. Deixa eu dar um exemplo. O pessoal vai 8 horas da manhã na missa, 2 horas da tarde na sessão espírita e 8 horas está conversando com o Exu na Umbanda. O que você é? Católico. Pô, ela não é coisa nenhuma. Então, tem muita gente que faz isso. Eu chamo de kit místico. O pessoal vai para a praia, leva numa caixinha patuá, incenso e pirâmide, mais um sabonete violeta e acha que está protegida. E ela pode ter tudo isso e a mente dela é que atrai alguma coisa para cá. Então, o problema de usar objetos, todos eles têm uma função. Você pode acender o incenso, eu também gosto, usar um cristal, mas se você começar a depender daquilo para você estar seguro, você vai criar uma muleta, uma dependência daquilo. Imagina, Yuri, você fala assim, o meu ambiente está meio estranho, deixa eu acender um incenso de sândalo para melhorar o ambiente. Veja, você está dizendo que aquela vareta tem um poder de mudar algo que a tua consciência não pode. O que eu faço? Eu mudo o ambiente, depois eu acendo o incenso para sentir um cheiro legal. Mas eu não posso achar que aquela vareta é melhor que a minha consciência. E é esse que é o problema da pessoa ficar usando um monte de coisinha, ela depende de tudo e não tem firmeza dentro. Entendi. Boa. Você está falando de segurança, de firmeza. Dentro das suas experiências, assim, alguma vez você já se sentiu inseguro? Porque eu já escutei no histórias, início, né? De que acontece que tem aqueles riscos, as pessoas têm medo e tal. É porque, inclusive na minha época,
à medida que eu ia lendo, os livros tinham muitos mitos. Olha, é perigoso sair do corpo, Sim. isso é só para médium. Você vai se perder. Vai se perder no astral, muita gente já morreu fazendo isso. Eu ouvia tudo isso, mas veja, o que eu tinha medo não era dessas coisas que eu estava lendo, era no início de não saber lidar com essa experiência. Mas depois que eu senti algo dentro de mim, me ligando a isso, para mim esse medo não existiu. Mas ao longo do tempo, dando aula sobre isso, eu vejo boa parte do pessoal que chega para estudar vem assim, travado porque leu alguma coisa. E o argumento que eu uso é simples. Se saída do corpo matasse, não existiria literatura de saída do corpo, porque a pessoa não teria voltado para escrever nada. É absurdo isso. Sim. E tá cheio de gente escrevendo, vivenciando, e eu não estaria aqui contando essas experiências, já teria morrido. E outra, muita gente que disse que eu ia morrer, lá na década de 70, morreu e eu não. Eles diziam que você ia morrer porque você estava escrevendo sobre isso. Porque eu estava tendo saída do corpo, porque eu iria morrer por causa disso. Ah, por causa da saída do corpo. E aí eu descobri o contrário. Você morre porque você está dentro do corpo. Está dentro de um corpo, podia ser obrigado a sair. Então não é a saída que te mata, é a morte que faz você sair. Mas na época ninguém falava nisso, e mesmo hoje as pessoas... Por exemplo, tem um feixe de energia que interliga a parte sutil ao corpo humano, sempre trazendo de volta. E esse feixe sutil foi chamado na Bíblia, no Eclesiastes, de cordão de prata. É capítulo 12, versículos 6 e 7 do Eclesiastes. O pregador da Bíblia, que era o rei Salomão sob pseudônimo, dizia que na hora da morte, parte-se o cordão de prata, o espírito sobe a Deus, o corpo desce à terra, significando que havia um elo, que ele chama por metáfora de cordão de prata. Prata por quê? Brilha, porque é de energia, lembrou o brilho da prata. Cordão, que é algo que liga duas partes. Sim. Chamou de cordão de prata, ele era um poeta por uma metáfora. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem a ele, botaram o nome cordão de prata. O leigo pensa que é uma corda. E não é uma corda, é um feixe de energia que só se rompe na hora da morte pelas causas físicas, não pela saída do corpo. Muito Interessante. bom. E a gente vê a galera que gosta muito de você, Wagner, nos comentários do YouTube aqui da Vibe, todo o programa do Wagner, um monte de gente querendo falar com você, querendo saber dos seus livros. Você acabou de falar pra gente também que você não dá conta de tantos convites que você recebe. E assim, eu sei que agora você tá vindo uma passagem aí, uma coisa internacional também, né? Eu já fiz cursos fora, na Itália, na Suíça, Estados Unidos. Só que agora, com todo esse boom de podcast, um grupo de Portugal está me levando para lá em setembro, para Lisboa. E de lá eu vou a Bruxelas, na Bélgica, para cursos e palestras. Aí vou voltar. Quando for no mês seguinte, em outubro, eu vou estar Miami, Nova York e Orlando. Olha só que beleza. Sendo que eu recusei Washington e acho que Montreal ou Toronto, no Canadá, porque ia ficar muito tempo não ia fora. ter agenda. E aí eu joguei para o ano que vem, ainda tem Madrid também para o ano que vem, fora a volta a Portugal, que vai ser inevitável, né? E olha que eu já tenho uma agenda bem apertada aqui no Brasil. Semana que vem eu estou indo para Porto Alegre, Caxias do Sul, volto, fico a semana e vou para o Rio fazer 3 palestras. Muito bom. E tem as palestras também no IPPB, né? Toda sexta, 200 pessoas há 30 anos, Olha lotada, palestras gratuitas que eu falo desses temas. São 200 pessoas toda sexta há 30 anos ali. Nossa, a não ser quando eu viajo, cara, esses anos todos abrindo esse tema. E o que é legal é que na rádio, tipo, o Wagner não passa telefone, não passa nada, e a galera, quer o tempo todo, né? Tipo, a galera porque é legal que a dona Lucia e a Miriam, quando elas me deram a oportunidade de estar aqui, me deixaram livre. Então eu tenho 1 hora, cara, para poder falar, né? Como eu não trabalho com consulta, né, como outros apresentadores, eu trabalho com informação. Então eu chego aqui preocupado em passar o máximo de informação que eu posso, né? Eu não divulgo nem meu próprio trabalho, nada. Não fala nada dos livros dele, né? Sim. Eu chego aqui, o foco é passar informação legal. Dentro de tantas palestras, de tantos podcasts, tantos programas, qual a pergunta que você mais recebe? É uma coisa que acontece com muita gente. As pessoas acordam e não conseguem se mexer. A paralisia do sono. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum. Ela está num estado alterado. Ela fica com medo, a adrenalina dispara, o coração acelera e ela recupera o movimento abruptamente. Se ela ficar quietinha e calma, ela vai ter uma saída do corpo. Mas ela não espera o medo esses anos todos. Adivinha qual foi a maior pergunta? Sobre a paralisia do sono. É a campeã.
que muita gente tem, não tinha explicação antes, e eu pude aprofundar bem essa parte, porque acontece muito comigo, é a coisa mais perguntada esses anos todos. Eu acho que é justamente por esse medo, né? Pelo Aquela medo. sensação esquisita que dá. Aí eu tava vendo que você tava explicando também a diferença entre paralisia do sono, sonhos, projeção astral. Aí eu queria te perguntar uma pergunta que eu sempre fiz pra mim mesma. Por que a gente não lembra dos sonhos? E mais do que isso, por que alguns sonhos parecem ser tão reais? Vamos lá. Os laboratórios do sono, que a medicina já tem há décadas, pesquisam o sono. Batimentos cardíacos, pressão, ondas cerebrais. E o que já foi descoberto em laboratório? Todo ser humano sonha, mas não lembra a maioria dos sonhos. Por quê? O cérebro descarrega as tensões mentais com imagens do banco de memória para descarregar a tensão. Como aquilo está num campo virtual da mente, a pessoa está apagada, o cérebro joga um sonho, apaga, joga outro, apaga, porque é virtual, ele limpa rapidinho e joga outro. Como é que isso prova? Você acorda de madrugada e lembra de um sonho. Aí você vai ao banheiro, toma água, dorme. De manhã você fala, cadê o sonho? Você lembra que lembrava. Então, não lembra de nada. Ele apagou. E às vezes você acorda de madrugada e lembra de um sonho, em um segundo já apagou. Porque ele é virtual, não é uma coisa registrada, e sim uma coisa fugidia, fugaz. O cérebro joga um, apaga, joga um, apaga. O que acontece? Quando a gente está dormindo e o cérebro está produzindo sonho na mente da gente, você já reparou que as imagens de sonhos são muito rápidas? Sim. Nada para, tudo muda? Sim. Então os olhos, com a gente dormindo, eles tendem a tentar acompanhar as imagens. Como é que os olhos ficam? Que é aquele rapid eye movement em inglês, o movimento rápido dos olhos. Então, dentro dos laboratórios do sono, Euri está ali dormindo. Se os olhos do Euri se mexerem, a gente sabe que tem sonho na tela mental, por causa do movimento. Daqui a pouco o movimento para, fica um movimento lento. Daqui a uma hora, novamente, eles foram mapeando. A gente tem uma média de 4 a 10 sonhos por noite. Nossa. Você tem uma ideia. Não lembra nem 1%. Eu só lembro um pouquinho. Um pouquinho. Se lembrar. E provado como? A pessoa não lembra, mas ela teve de 4 a 10 vezes os olhos se mexendo. Então é normal não lembrar dos sonhos, tá? Se o sonho que acontece dentro da cabeça você esquece, imagina uma experiência que é fora da cabeça. É mais fácil de esquecer. Sim. Então, muita gente tem uma saída do corpo, encaixa e apaga. Quando ela acorda uma hora depois, o cérebro botou 3 sonhos por cima. Ela não vai saber separar o que era sonho, imaginação e saída do corpo. A técnica que eu uso é o seguinte: eu encaixo no corpo e abro os olhos, eu desperto. Aí a memória fica 100%. Não deu tempo do cérebro misturar. Isso foi uma coisa que eu mesmo descobri. Isso não está em livro nenhum. Mas a maioria mistura a memória da saída com o sonho e daí fica a dúvida. Se ela encaixa, abre os olhos, não tem dúvida. Ela está segura do que rolou. E por que os sonhos parecem reais? Porque eu tive uma experiência que eu acordei desesperada achando que tudo aquilo era real. Eu liguei pra pessoa que tava junto comigo no sonho e falei, pelo amor de Deus, você tá bem? Isso não é um sonho, é um pesadelo. É horrível. Meu Deus. É o seguinte, por que o pesadelo grava mais? Porque ele suscita emoção. Na hora que você está tendo um pesadelo, o cérebro está descarregando as ondas de medo que a gente tem do monte de coisa. Ele precisa descarregar com imagens. Aí ele elabora um sonho aflituoso, vamos chamar assim, para descarregar o medo. Só que, na hora que você está com medo, a adrenalina é disparada pelas glândulas suprarrenais, que é a defesa quando a gente está com medo. O corpo não sabe se você está sonhando ou não. Ele descarrega a adrenalina e isso acelera. E aí você acorda assim, é intenso, muito mais do que um sonho comum por causa da adrenalina. Grava melhor. E outra, na hora que acelera para você despertar pelo medo, você queima caloria, porque o coração acelerou. Por isso o pesadelo te desgasta. Você acorda, está agitado e cansado, Você fica uma né? coisa doida, Aí né? até a adrenalina baixar, leva meia hora, 15 minutos, você, ufa, ainda bem que era um sonho. Você às vezes sonha, Yuri, que você está rico. Quando você acordou, está pobre como sempre. A realidade se impõe, né? O Tomás que entrou ali, está assistindo. O Tomás sou eu que era um príncipe lindo. Quando ele acordou, falou, não era nada disso. Sou eu que ele adiantava o relógio. E em falar em relógio, eu vou ter que ser o chato do relógio, igual eu sou lá quando o Wagner faz o programa, ele fala, o Euri adiantou o relógio. E aqui também, a gente tem um tempo, né, no nosso Vibecast. O papo tá maravilhoso, mas a gente precisa terminar. Mas assim, ó, primeira coisa, eu queria te agradecer muito, que eu achei que foi um papo muito Foi bom, muito né, legal. Bruno? O Wagner é sempre uma aula, eu sempre falo isso. Eu chamo ele de mestre, de professor, porque realmente é uma aula, né? E a galera ama o Wagner também. Obrigado por ter vindo aqui. E fala pra galera que quer te seguir lá no Instagram, no YouTube. Olha, pessoal, o meu Instagram é @WagnerDeloy Borges. Tem lá, acho que 80 mil pessoas. E no YouTube é Wagner Borges.
Tô com 194 mil pessoas Olha só lá. que maravilha, hein? É bastante gente, tá? E aqui na rádio toda quinta, 19h30 às 20h30, o programa normalmente ao vivo, Viagem Espiritual, com aquele elemento que tá ali, o seu Tomás na parte técnica, que ele tá famoso, eu tirei uma foto com ele, botei no Instagram, fez sucesso o lá no pessoal Instagram. tá lá falando até hoje, tá fazendo sucesso, hein, Tomás? Aí sim. E pra galera que quiser seguir a gente, Bruna? Bom, tá facinho, é Vibe Mundial no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Pra assistir a gente no Spotify, no YouTube, é Vibecast. Tá facinho de achar a gente. Cortes da Vibe no YouTube e Vibecast também no YouTube. Só seguir a gente lá, beleza, galera? Obrigadão, Isso aí. Wagner. Obrigado, Bruna. Um abraço, Tchau, pessoal. gente. Tamo Até a junto. próxima. Valeu.